Seguindo então agora, vamos falar de gráficos. Sempre eu estou tentando dar uma lembrada em alguma coisa nessas primeiras aulas aqui, então sempre que possível eu vou tentar lembrar alguns tópicos aqui para vocês. Então agora o que nós iremos tentar resolver é isso aqui, essa pergunta, né? Dado uma lei de formação do primeiro grau, como construir seu gráfico? Então a gente tem que lembrar algumas coisinhas de gráfico. Então eu peguei e botei um plano cartesiano aqui, né? O plano cartesiano é aquelas duas retas que são perpendiculares, né? Elas fazem 90 graus entre si. E a reta deitada é o eixo X, que a gente também chama de eixo das abscissas. E a reta em pé é o eixo Y, que a gente também chama de eixo das ordenadas. Em teoria, quando a gente pega uma função, ou seja, o seu domínio, o seu contradomínio e sua lei de formação, a gente desenha o gráfico assim. Pega cada elemento do domínio, joga dentro da lei de formação e vê com quem que ele se relaciona. Então, na minha função, eu pego o valor 1 para x, joguei na minha função, a resposta deu 7. Então, o 1 está de mão dada com 7. Joguei 2 para x e a resposta deu, sei lá, estou inventando aqui, menos 5. Então, o 2 está de mão dada com o menos 5. E assim a gente vai formando pontos no plano cartesiano. Quando x valeu 1, a resposta dá 7. Isso é um ponto. Aí eu vou lá, marco 1 no x, 7 no y, junto os caras e faço um pontinho. Quando eu juntar todos os pontos para todos os possíveis elementos do domínio, com todas as respostas que eu obtive no contradomínio, isso é o gráfico de uma função. Então imagine que aqui tem uma função que nós não conhecemos a sua lei de formação, ela está apenas desenhada aqui em vermelho, né? Mas ao olhar esse gráfico, nós conseguimos tirar algumas informações, tá? Imagine aqui, eu não botei, mas imagine que essa bolinha azul, ela se liga aqui com a resposta menos 3, tá bom? Então tá aí as informações do nosso gráfico. Então veja, imagine que esse gráfico aqui é o gráfico de uma função g de x, que você e nem eu não temos a menor ideia de como é, tá bom? Não sabemos como é essa função g de x, só temos o gráfico dela. Eu poderia te perguntar, por exemplo, quanto é que vale g de 1. G de 1 é eu substituir no lugar do x 1 e me perguntar quem é a resposta. Então veja que o eixo x, que é o eixo deitado, se eu substituir no lugar do x o número 1, tá bem aqui ele, ó, onde que é a resposta? E agora eu vou lá atrás do gráfico, ó, fui atrás do gráfico, achei o ponto e quem é a resposta é o 5. Então significa que o 1 está de mão dada com o 5. Portanto, g de 1 é 5, isso quer dizer que o ponto 1, 5, o ponto do plano cartesiano, pertence ao gráfico dessa função. Veja que esse ponto 1, 5 é esse ponto azul que está bem aqui, ó, um desses infinitos pontos que é do gráfico da função, né? O gráfico da função é o gráfico vermelho, né? E eu destaquei alguns pontos em azul. Então, o ponto 1, 5 é um dos vários que estão destacados, tá ok? Veja que eu poderia te perguntar, por exemplo, se g de x é igual a 3, quanto é que vale x? Então agora eu estou dizendo que o meu y, né, o meu g de x que vale 3. Quem é a minha resposta em x? Então veja que agora você vai olhar para o eixo y e procurar o valor 3, ele está bem aqui, o valor 3. E eu te pergunto, eu tenho que ir mais para cima ou mais para baixo para eu ficar exatamente em cima do gráfico? Né? E a resposta é nem para cima nem para baixo. Eu já estou em cima do gráfico. Né? Se você parar para observar, o x desse ponto, se você vir atrás do x, é esse cara aqui. Ó. Quem é o x desse ponto? 0, né? Então, note uma coisa muito engraçada, que quando eu tenho um ponto que está exatamente em cima de um eixo, a coordenada do outro é 0. Veja que aqui eu tinha um ponto exatamente em cima do eixo y. E esse era o ponto 0 em x, 3 em y. Como eu estava exatamente em cima do eixo y, o meu x valia 0. Mas já esse ponto aqui, ó, esse ponto daqui, ele é um ponto que está exatamente em cima do eixo x, né? Então, já que ele está exatamente em cima do eixo x, significa que o x dele é o menos 2 e a coordenada do outro é 0. Então, a coordenada do y é 0.
Veja que para esse ponto aqui, se eu te perguntar quem é o y dele seria que vir para a direita, né? Seria esse y bem aqui. E esse é o y da origem, né? Ou seja, 0, tá bom? E esse ponto aqui, inclusive, ele tem um nome muito especial no mundo das funções, que é a raiz de uma função. Então, mais uma vez, te relembrando várias coisas, vou até quebrar esse vídeo em dois, né? Primeiro, só uma revisãozinha de gráfico, de como tirar informações, e depois responder a nossa pergunta, né? Que é como construir o gráfico. Então, vamos pegar esse primeiro vídeo aqui só para relembrar coisas de função. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Eu poderia continuar te fazendo perguntas aqui, né? Deixa eu só abaixar isso um pouquinho mais aqui. Então, eu poderia continuar te fazendo perguntas. Por exemplo, quanto é que vale g de 2? Então, agora eu substituí no lugar do x2, que é esse ponto aqui, né? Essa coordenada aqui. E a resposta é menos 3. Veja que eu poderia te perguntar quanto é que é g de 5. Aí, quando tu olha para o gráfico, tu vê que não tem 5 no eixo x, né? Olha, g de 5 não é 1. G de 1 que é 5. Né? Quando eu substituo x por 1, aí o y dá 5. Mas se eu substituir o x por 5, a resposta não dá 1. Né? Então, aqui uma coisa engraçada, né, nesse gráfico, que é quando eu substituo x igual a 5, é um x que está mais para a direita do 2, né? Então, é um x que deve estar por aqui em algum lugar. E como esse gráfico continua reto, constante, assim, né, perfeitamente horizontal, a resposta dele também daria menos 3, né? Porque ele continua, todo mundo depois do 2 vai ter a mesma resposta. G de 2, G de 3, G de 5, G de 15, todo mundo dá menos 3, né? A partir dali, como mostrado nesse gráfico, né? Por isso que está uma linha assim, reta, né? Uma linha, quer dizer, linha reta não, todas as linhas aí são retas, né? Por isso que está uma linha horizontal, né? Perfeitamente deitada, tá ok? Então essa é a brincadeira dos gráficos, né? Veja que esse gráfico tem outra raiz além do menos 2, né? O menos 2 é raiz porque corta o eixo x no valor menos 2, né? Quando eu jogo menos 2, a resposta dá 0. Essa é a definição de raiz. Um valor que eu jogo numa função para que a resposta dê 0. Tem outro valor aí que se eu jogar dentro da função, a resposta também dá 0. Sabe quem é? O g quando o x vale 1,5, né? Que é esse ponto bem aqui, ó. Esse é o ponto 1,50. Ou, se preferir, né, para não escrever 1,5, você pode escrever g de 3 sobre 2, uma vez que 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5. E a resposta disso seria 0, né? Se eu substituir o x por 3 sobre 2, que é a mesma coisa que dizer substituir o x por 1,5, a resposta daria 0. Então aqui só algumas revisões aí do mundo de gráficos, o que é raiz, g de não sei o que, g de x igual a tanto, x igual a tanto, só essas brincadeirinhas aí, né? Quando o gráfico é constante, note você que o gráfico dessa função aqui, do menos 2 até o 1, esse gráfico ele é crescente, ele está subindo, né? Mas depois, né, do 1 para baixo, do 1 até o 2, né, veja que eu sempre me refiro no eixo x, né? Do 1 até o 2, esse gráfico está decrescendo, está indo para baixo. E do 2 em diante, esse gráfico é constante, ele não está indo nem para cima nem para baixo. Tá ok? Então, só algumas revisõezinhas aí. Agora sim, nós vamos buscar responder essa pergunta, né? Dado uma lei de formação do primeiro grau, como que a gente constrói o gráfico. Então, vamos fragmentar o vídeo mais uma vez para ficar bem quebrado. E eu acho que assim fica mais claro para você. Então vamos seguir agora fazendo os exemplos de função do primeiro grau mesmo.